Olá, lesionei o meu ligamento cruzado anterior. E agora? Preciso operar, não preciso operar? Se eu resolver não operar, o que vai acontecer com o meu joelho? Então, a gente tem um vídeo no meu canal sobre essa questão. Quando precisa de cirurgia, quando não precisa de cirurgia. Então, na playlist Ligamento Cruzado Anterior, vocês encontram esse vídeo. Nesse vídeo agora, eu vou falar sobre o que acontece quando a gente não opera o ligamento em algumas circunstâncias, que não são infrequentes. E eu vou mostrar com um caso, com a parte do vídeo da cirurgia, dando esse exemplo do que pode acontecer quando a gente deixa o joelho sem o ligamento cruzado. Então a gente sabe que o ligamento cruzado anterior, ele estabiliza o joelho, tanto para a tíbia, que é o osso que está embaixo, não ir para frente, como de forma rotacional. E ele acaba rompendo em atividades de torções, em atividades que têm mudança de direção. Então são os exercícios que a gente corre o risco de romper o ligamento e corre o risco de torcer o joelho novamente se a gente não tem esse ligamento. Quando a pessoa rompe o ligamento cruzado, ela fica com o joelho inchado, dolorido, às vezes dói mais, às vezes dói menos, às vezes incha mais, às vezes incha menos, mas geralmente dói e incha consideravelmente, a pessoa percebe que alguma coisa aconteceu e ao longo das próximas semanas o joelho vai melhorando. Então quando chega por volta da 4ª semana, o joelho já melhorou muito. Tem pessoas que com 4 semanas já sentem que o joelho está bom, até para correr em linha reta. Então essas pessoas vão melhorando, às vezes o diagnóstico da lesão do cruzado ele é feito, passa com o médico, faz ressonância magnética, examina e vê que o joelho está instável e às vezes acaba nem fazendo o diagnóstico. E essa pessoa, depois de um tempo, independente de ter o diagnóstico ou não, ela percebe que o joelho está melhor e ela resolve voltar a fazer atividade física. Para fazer exercício numa direção só, por exemplo, corrida ou fazer uma musculação, geralmente não faz falta o ligamento. Então a pessoa volta a fazer essas atividades e ela vai se conscientizando que o joelho está bom. E chega um momento que ela resolve testar o joelho, fazer uma atividade de risco, por exemplo, jogar futebol, jogar um basquete, etc. E aí é que vem o grande risco de torcer o joelho novamente. Então tem pacientes que optam por não operar, até porque isso é uma opção, é possível não operar e fazer um tratamento conservador com fisioterapia e depois ver se o joelho tem estabilidade suficiente para as atividades que a pessoa faz. Só que quando volta a fazer atividade de risco, existe a chance de torcer o joelho. E às vezes acontece isso. Faz às vezes atividade de risco uma vez, 2, 3, até que vai bem, sente uma certa insegurança, mas consegue fazer, por exemplo, jogar um futebol. E aí quando começa a sentir mais segurança em algum movimento que o ligamento faz falta, torce o joelho novamente. Às vezes é um entorse pior que o primeiro, às vezes é um entorse mais leve. E aí a pessoa volta a se questionar se ela precisa fazer algo mais, fazer uma cirurgia, e às vezes ela acaba melhorando novamente e não opera, e volta a fazer atividade depois de meses, porque cada vez que tem um entorse a pessoa demora para voltar a fazer atividade e aí torce o joelho de novo. Então às vezes passam 2 anos, 3 anos da primeira lesão com algumas situações de entorses e aí chega um momento que o paciente percebe que não está bom ou às vezes começa a doer, às vezes faz uma lesão meniscal que causa mais dor e aí o paciente resolve fazer a cirurgia. Então nesse vídeo eu vou mostrar agora para vocês uma cirurgia, a parte artroscópica, eu vou comentando isso os achados, de um caso de um paciente que tinha 17 anos de idade, torceu o joelho jogando futebol, rompeu o ligamento cruzado anterior e resolveu não operar. Ele fez a ressonância logo que teve a primeira torção e era uma lesão exclusiva do ligamento cruzado anterior. Não tinha lesão de menisco, não tinha lesão de cartilagem, era um joelho que era só o ligamento que fazia falta. Acabou não operando, torceu o joelho mais 2 vezes quando ficou mais dolorido e resolveu fazer a cirurgia depois de 2 anos. E aí a gente tinha na cirurgia alguns achados que eu vou mostrar para vocês relacionados com a ausência desse ligamento nesses 2 anos. Tá? E aí geralmente as pessoas perguntam, mas ele tentou jogar futebol de novo, se ele não tivesse jogado futebol, se ele ficasse com uma vida sem atividades de risco, teriam acontecido essas lesões? Talvez não, não dá para ter certeza, porque às vezes mesmo sem atividade de risco, você faz uma sobrecarga da articulação, do menisco, da cartilagem. Então, no longo prazo, para pacientes jovens, é um risco ficar sem o ligamento. E se a pessoa faz atividade de risco, aí o risco é muito maior. Tá? Então vamos ver o vídeo agora e vou mostrar para vocês os achados que nós tivemos na cirurgia. Eu vou compartilhar aqui o vídeo com vocês. Então essa aqui é a cirurgia, da reconstrução do ligamento. Então a gente começa fazendo essa limpeza dessa área entre os côndilos, que é onde a gente vai posicionar o nosso ligamento cruzado. Então aqui eu estou
identificando o ponto onde eu vou fazer o túnel do ligamento cruzado no fêmur. E aqui a gente vai para o menisco. Então aqui vocês estão vendo o menisco lateral. Esse menisco está lesionado. Vocês estão vendo onde eu estou passando com a pinça, que é o probe, que ele tem a parte de trás está boa, mas a parte mais central do menisco, que é esse amortecedor entre os ossos, ela tem um flap aqui, tem outro flap aqui. Então o menisco ele tem uma lesão que a gente chama de complexa, em vários planos, numa área que é muito ruim de cicatrizar. Então o que eu fiz? Eu só tirei essa área de lesão da parte central, deixei as bordas regulares para a lesão não aumentar. E aqui a gente tem o que restou do menisco. Sobrou por volta de 60%, 70% do menisco, mas infelizmente perdeu esses 30% e não deu para salvar porque era uma lesão com padrão que a gente não consegue dar ponto. Uma região que cicatriza mal e o padrão da lesão era desfavorável à sutura, que o ideal é sempre a gente suturar, dar ponto no menisco. Então aqui é só finalizando essa regularização das bordas e a gente perdeu um pouco da parte de trás e do corpo do menisco lateral. Aqui é o outro menisco, o menisco medial. É o outro amortecedor que a gente tem. E a gente encontra nesse menisco também uma lesão que na ressonância inicial, né, da primeira torção do joelho, não tinha. Então a gente vê na área da lesão esse flap, até uma lesão não muito frequente, né, formação de flap no meio da lesão, então eu só retirei esse flapzinho. Essa pinça é bem delicada, tá? Assusta quando vê a imagem, mas são instrumentos bem fininhos que a gente utiliza e bem pouco agressivos. Então aqui a gente está regularizando a área da lesão, para fazer a sutura, para dar ponto no menisco. Aqui eu estou mostrando a cartilagem, então aqui é o côndilo femoral medial, então é onde tem o osso coberto pela cartilagem, que é esse branco. Vocês estão vendo que está rachada a cartilagem. Então tem rachadura na cartilagem nessa área, e aqui também, tem vários tracinhos cinzas, isso são rachaduras que também não tinha inicialmente na primeira ressonância. Então foram lesões que aconteceram depois nos próximos entorses. Aqui eu estou dando ponto, eu dei alguns pontos nessa parte de trás do menisco medial, para a gente não perder menisco. Então esse menisco medial a gente conseguiu preservar inteiro. Né? A única área que eu retirei dele foi no meio da lesão, para deixar ela mais viva, então o menisco está inteirinho, preservado. Só que isso, né, é um menisco machucado, que teve que dar ponto, tem que esperar cicatrizar, às vezes não cicatriza bem. Então se ele tivesse feito essa cirurgia antes, teria evitado essa lesão na parte de trás do menisco medial. A sutura ficou bem satisfatória, né? A gente vê que o menisco ficou bem preso, ele estava solto no início, e é uma cirurgia recente, né? Então a gente vai avaliar se isso cicatrizou bem depois. E esse é o ligamento reconstruído. Então esse aqui é o ligamento cruzado anterior, né? Ele já está, aqui a gente vê a entrada dele no fêmur, e ele já está aqui o final da cirurgia, ele pronto, reconstruído para estabilizar o joelho, vocês estão vendo aqui, né? Ele sai do fêmur, vem para a tíbia, né? Aqui é o côndilo femoral, aqui embaixo é a tíbia. Então um paciente que tinha só uma lesão do cruzado, acabou perdendo 30% do menisco lateral, 20% a 30% do menisco lateral, e teve uma lesão meniscal medial que a gente conseguiu suturar, mas que às vezes não cicatriza bem, isso só o tempo vai dizer. Então, nesse caso, se a gente tivesse feito a reconstrução logo depois da cirurgia, seria melhor. Isso é comum de acontecer? É comum de acontecer. Tá? É bem frequente no consultório a gente vê esse tipo de situação. Paciente que não opera e quando vai operar tem lesões associadas que não tinha inicialmente. Tá bom? Espero ter ajudado. Inclusive, existe aqui no canal vídeo sobre complicações da cirurgia do cruzado anterior. Para quem tem uma lesão e tem medo de operar por conta de riscos, eu tenho um vídeo só sobre isso, sobre quais são as complicações possíveis. Tem vídeo sobre anestesia, riscos da anestesia. Tem gente que tem muito medo de anestesia. A anestesia é algo extremamente seguro hoje em dia. Tá? Então, quem tem lesão e está em dúvida se deve operar ou não, aqui tem algumas informações que são tendenciosas sim à cirurgia, que é o meu dia a dia, e porque eu vejo que os pacientes que operam passam a ter um joelho estável e ficam satisfeitos, e os que não operam muitas vezes têm instabilidade recorrente, torções recorrentes e lesões associadas. Alguns pacientes realmente ficam sem o ligamento e ficam bem, tá? Mas se a gente for ver o risco de ter lesões associadas e o risco da cirurgia, se a gente for pesar na balança, né, o risco-benefício da cirurgia para pacientes jovens com instabilidade, a cirurgia hoje em dia ela é recomendada porque ela é melhor do que não operar. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço.